Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Gálatas 3, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora, vós aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Estarei explicando. Gálatas 3, versículo 1. Aqui o apóstolo declara que a experiência dos seus leitores, começando com a fé em Cristo, crucificado e confirmado pelo dom do Espírito Santo, fica inteiramente fora da esfera da lei. Iriam eles agora renunciar à perfeição da provisão divina? Ele pergunta pela loucura de seus próprios esforços. Gálatas 3, versículo 2 a 3. Depois de aceitar Cristo, viera o dom do Espírito, de modo nenhum baseado na guarda da lei, como um esforço da carne. Juízes 3, versículo 4. Sofrestes provavelmente não se refere à perseguição ou ao peso da guarda da lei, mas foi usado no bom sentido. Experimentado, esta interpretação está favorecida pela subsequente menção do Espírito no versículo seguinte. Gálatas 3, versículo 5. A obra ativa do Espírito que opera milagres, tal com a sua vinda aos corações dos Gálatas, não dependia de obras, mas da pregação da fé, isto é, da aceitação pela fé da mensagem do Evangelho pregada entre eles. A fé nos Evangelhos. Fé é uma das palavras mais comuns e mais características do Novo Testamento. A sua significação varia um pouco, mas todas as variedades se aproximam muito. No seu mais simples emprego, mostra a confiança de alguém que diretamente ou de outra sorte está em contato com Jesus por meio da palavra proferida ou da promessa feita. As palavras ou promessas de Jesus estão sempre ou quase sempre em determinada relação com a obra e a palavra de Deus. Neste sentido, a fé é uma confiança na obra e na palavra de Deus ou de Cristo. É este o uso comum dos três primeiros evangelhos. Mateus 9, versículo 29. Mateus 9, versículo 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Mateus 13, versículo 58, que diz assim: E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. 15, 28. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Marcos 5,34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. No 35 diz: Falava ele ainda, quando chegaram à luz da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos 9, versículo 23, diz assim: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E Lucas 17, do versículo 5 ao 6, diz assim: Lucas 17, do versículo 5 ao 6, diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor:
aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Esta fé, pelo menos naquele tempo, implicava nos discípulos a confiança de que haviam de realizar a obra para a qual Cristo lhe deu poder. É a fé que opera maravilhas. Na passagem de Marcos 11, do versículo 22 ao 24, Marcos 11, do versículo 22 ao 24, diz assim: Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé em Deus é designada, mas a fé tem no Novo Testamento uma significação muito mais larga e mais importante, um sentido que na realidade não está fora dos 3 primeiros evangelhos. É a fé salvadora que significa salvação, mas esta ideia geralmente sobressai no 4º evangelho, embora seja admirável que o nome fé não se veja em parte alguma deste livro, sendo muito comum o verbo crer. Neste evangelho, acha-se representada a fé como gerada em nós pela obra de Deus. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Como sendo uma determinada confiança na obra e poder de Jesus Cristo, e também um instrumento que, operando em nossos corações, nos leva para a vida e para a luz. Em cada um dos evangelhos, Jesus proclama-se a si mesmo Salvador e requer a nossa fé como uma atitude mental que devemos possuir, como um instrumento que devemos usar, e por meio do qual possamos alcançar a salvação que ele nos oferece. A tese é mais clara em João do que nos evangelhos sinóticos, mas é bastante clara no último. A fé nas cartas de Paulo. Nós somos justificados, considerados justos, simplesmente pelos merecimentos de Jesus Cristo. As obras não têm valor, são obras de filhos rebeldes. A fé não é uma causa, mas tão somente o instrumento, a estendida mão com a qual nos apropriamos do dom da justificação que Jesus, pelos méritos expiratórios, está habilitado a oferecer-nos. Este é o ensino da Epístola aos Romanos 3, do capítulo 3 a 8, e o da Epístola aos Gálatas. Nós realmente estamos sendo justificados, somos santificados pela constante operação e influência do Santo Espírito de Deus. Esse grande dom concedido à Igreja e a nós pelo Pai, por meio de Jesus. E ainda, nesta consideração, a fé tem uma função a desempenhar, a do meio pelo qual nos submetemos à operação do Espírito Santo. Gálatas 3, versículo 3, devocional. Os Gálatas começaram bem sua vida cristã pela fé em Cristo. Tempos depois, após uma avaliação, Paulo descobre que cada crente criou sua própria maneira de viver o cristianismo. Muito chocado pela constatação, o apóstolo pergunta: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? O escrito de Paulo se dirige não somente para os Gálatas. Os problemas de perseverar nos fundamentos de Cristo é também essencial para nós. Tantos séculos depois, se é que começamos bem, nosso início foi pela fé em Cristo. Todavia, as provações da vida, a dureza das aflições, o mau testemunho dos irmãos, pouco a pouco desapontamentos e lágrimas passam a receber mais atenção do que nossas vitórias em Cristo. Nesse contexto, teorias e explicações humanas começam a ter mais lógica do que os preceitos da Bíblia. A Carta aos Gálatas é um documento sólido, realista, para garantir nosso amadurecimento em Cristo.
Permanecer fiel aos fundamentos de Cristo é o mesmo que constantemente renova nosso primeiro amor. Assim como o crescimento biológico é um processo contínuo, o desenvolvimento espiritual também deve ser contínuo, continuando como começou. Que Deus possa continuar pelo seu coração. Tchau!